Olá, olá para você que já está aí com a gente, olá para você que vai assistir depois, já vai pegar do comecinho. Hoje temos nossa live com o Bispo Vangivaldo. Estamos gratos por esse momento. Então fica aí que a gente vai esperar o pessoal chegar para que a gente possa estar aí fazendo a nossa live, ok? A gente só vai aguardar o pessoal ir chegando, chegar o nosso convidado e a gente vai dar início à nossa live de hoje. Uma live muito especial, estava bem ansioso para essa live, né? O papel do cristão frente às adversidades. O papel do cristão frente às adversidades. Então, a gente vai estar tratando desse assunto hoje. Qual tipo de papel, qual tipo de postura o cristão... Ó, o Vangivaldo já chegou aí, Deus abençoe. Deixa eu dar um alô pessoal que está chegando aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Tio Brão. Dinili, Giovana, Andressa. Deixa eu ver, meu Deus, esse óculos eu tenho que trocar. Yasmin, Vangivaldo tá aí, Tatiane, um abraço pastor Jailson, a Kélia, esposa do Vangivaldo, tá aí. Já estamos online. Fabrício chegou, Priscila, Dalene tá aí, a de Planaltina, pessoal. Bruno Abraão, da IDAC, tá aí. Deixa eu chamar já nosso convidado, dividir tela com ele aqui. Essa é a notificação também para o pessoal dele. Pedir para você mandar o famoso aviãozinho. Tem. Opa! Deixa eu arrumar a câmera aqui que ficou cortando. Quando divide, ela diminui. Então, deixa eu arrumar aqui. Tudo bom, pastorzão? Tudo, Fabiano. Como você tá, Bispão? Tudo bem. Bispo, né? Esse negócio a gente esquece. Isso é detalhe, isso é detalhe. Vou ter que abaixar aqui a cabeça porque a câmera não está aceitando regular aqui. Deixa eu ver se eu arrumo uma base para ela, que aí ela mete um tiquinho. Mas dá para ver, né? Só vai ficar cortando aqui o corte de cabelo, penteado full. A escovinha que fez. Pois é. Como que tá aí, pastor? A família, igreja, nesse tempo aí de pandemia? Opa, eu acho que aqui vai melhorar, Fabiano. Não sei se vai ficar, mas melhorou um pouquinho. Ficou bom. Tudo bem, estamos aqui, né? Como todos aí, esperando o momento que a gente possa sair dessa situação, desse momento que é adverso, né, a todos nós, né? Algo que a gente não sequer supunha que pudesse ocorrer. E estamos vivendo essa realidade hoje de forma muito, acho que até muito assustadora. Eu acho que está travando, pastor, sua conexão. Deu uma travada aí. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou Essas lives, elas estão uma competição grande de muitas lives e acaba travando. Às vezes está sendo constante isso. Muita gente que a gente tem acompanhado. O som está chegando bem. Opa. Já estou aguardando aqui novamente. Pessoal chegar. Pastor Jailson, Carla. Vamos aguardar o Vangivaldo, a Rafa chegando aí. Josimar. Paz, Josimar, tudo bom? Chegando aí. Opa, Fabrício, tudo bom?
Tá tudo bem, graças a Deus, vocês aí também. Eu acho que a conexão tá um pouco complicada lá com o Angivaldo, não conseguiu conexão aqui. Não conseguimos. Deixa eu tentar novamente aqui, para que dê tudo certo, né? A expectativa nossa é grande para esse bate-papo de hoje, dentro do assunto que nós estamos propondo. Agora parece que foi, mas está ruim de novo a Opa! câmera. Não, deixa assim. Nem mexe. Vamos nem mexer. Aquele disso que você está querendo ser muito gatinho, muito charmoso aí na transmissão. Pode ser, por isso. Olha aí, ficou bom, ficou ótimo agora. Tá bom. Pegou o ângulo total. Pois é. A gente estava falando sobre esse tempo, né, de pandemia, de... Isso. E olha nossos... que interessante, né, Fabiano, que quando a gente olha para o quadro de hoje, ele realmente é um quadro que pode provocar um certo receio, algo que é fora do normal, né, algo que é bem diferente do nosso cotidiano. Então, quando a gente observa a questão aí até da quantidade de pessoas que já foram atingidas, e isso eu acho que é aí que provoca um pouco mais de susto, né? Eu tive dando uma olhadinha nos dados de hoje, mas hoje quando a gente fala da realidade no Brasil, nós temos aí mais de 8 mil óbitos no Brasil, algo que já supera a China, que atingiu 4.640 e alguma coisinha de mortos. E já são 121 mil casos confirmados no Brasil. Então, quando a gente olha para esses números, para esses dados estatísticos, então a gente compreende por que as pessoas estão assim tão assustadas, né? Dá um percentual de 6,9% a taxa de mortalidade. Então, enquanto se pensava em algo de 2% ou 3%, no Brasil nós estamos chegando já a 6%, quase 7%. 7%. Então, é um número realmente expressivo que a gente não pode ignorar. E isso tem provocado impacto, eu acredito que o seu direcionamento para discutir esse assunto foi muito acertado, para nós avaliarmos, né, e até discutirmos aqui essa realidade ou esse impacto num contexto mais amplo, e porque também não entrar num contexto específico de igreja, né? Isso. Quando a gente observa esses dados, e aí vem outro que é importante, que eu não consegui uma fonte mais consistente para colocar aqui, mas pelas pesquisas que a gente observa que de fato tem ocorrido mais índices de depressão, índices de suicídio. Isso está constatado numa pesquisa realizada lá nos Estados Unidos, lá foi realizado o acompanhamento desses números, e isso se constatou, que inclusive quando há essas questões, essas epidemias ou pandemias, geralmente isso agrava, porque vem o desespero. Inclusive o caso recente, né, da perda de um artista nosso que é conhecido pela Globo, né? Exato. Até se tem a menção da ocorrência registrada como sendo um suicídio, onde ele deixou a carta para a família. Então, isso demonstra só a gravidade do momento, né, o momento que nós estamos passando. São mais de 68 mil mortes só lá nos Estados Unidos. Né, então, Nova York são 25 mil mortes. Então, já são 250 mil mortes mundialmente. Então, é um número considerável, não devemos ignorar. Por outro aspecto, quando a gente olha para isso tudo, aí a gente entende que esse contexto é um contexto que vem bem, né, de impacto numa realidade que até então a gente identificava de certa forma isso acontecendo também na igreja, e aí agora eu acho que com essa ocorrência ficou mais claro que, eu diria assim, numa visão mais, talvez, nem tão contextualizada, tinha gente na igreja brincando de Pokémon. E agora viu que não dá para ficar brincando de Pokémon. Tem que realmente entender por que está na igreja. Né? Exato. E assim, a forma como se vê todas essas questões, tudo isso que tem afetado, eu penso que cabe sim aqui a nossa reflexão para entender como enfrentar em meio a essas situações, essas questões que têm aflorado, têm deixado muita gente baqueada, para baixo, assustada.
E aí eu penso que a primeira base que nós devemos ter para isso é a palavra, né? E aí a palavra nos ensina de forma clara. Quero até fazer menção do Salmo 46, que diz para a gente assim, de forma muito segura: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Essa realidade do salmista, no 46, Salmo 46, faz-nos trazer uma reflexão como cristãos do que nós estamos de fato vivendo, do que nós estamos de fato compreendendo dessa situação. Eu confesso a você que, como pastor, tenho um rebanho que eu sou responsável por eles. Eu me preocupei com alguns aspectos nesse momento. Eu me preocupei porque eu entendi que eu ainda não atingi o coração de muitos amigos e irmãos que congregam conosco na convicção plena de que a palavra de Deus é o nosso sustentáculo. E eu vi muitos irmãos em desespero, assustados, tão preocupados, que me fez refletir na forma como o meu ministério, inclusive, tem sido conduzido. Digo isso porque não que a igreja tenha que ser perfeita, mas ela tem que ter a convicção do Deus a quem ela serve, né? E isso é fruto de um trabalho de ensino, de escritura, de vivência da palavra. E, assim, vou entrar nos outros aspectos aqui, que aí, de repente, fica à vontade para me interpelar, tá bom? Pode provocar algumas discussões, mas eu via antes da pandemia, e nós temos aqui, desde o ano passado, um projeto muito interessante, que é o Grupo de Estudo da Bíblia, onde nós montamos no próprio WhatsApp, no Holy Bible, aplicativo, para poder a pessoa acompanhar a leitura da Bíblia conosco diariamente. E eu ouvia muitos dizendo: pastor, não tenho tempo para isso, pastor, não consigo. E aí veio a pandemia. E aí, lógico, há situações que parece que aumentaram as atividades, né? Mas a grande maioria dessas pessoas que... Alguns estão conosco nesse grupo de estudo da Bíblia, outros não entraram. Mas eu vejo essas pessoas ainda dizendo hoje: eu vou sair do grupo porque eu não estou dando tempo, estou dando condições de ler, fazer participação da leitura da Bíblia diariamente. Mas aí eu encontro essas pessoas, às vezes, numas lives de madrugada, assistindo show e tal. Então eu fico pensando, de fato, será que caiu a ficha das pessoas? Olha o jargão, né? Caiu a ficha, isso é tão antigo, né? Mas será que a igreja, como igreja, entendeu que até essa situação é Deus despertando uma necessidade de renovação no seu compromisso, na sua atitude, no seu comportamento? Porque isso tudo também, Fabiano, vai impactando nesse contexto que nós acabamos de ver aqui em termos de estatísticas, onde o grande número de pessoas indo para a depressão, indo para o suicídio, se sentindo numa situação desconfortável, perdendo o sentido da vida. E aí eu me pergunto, aonde está a igreja? Nesse momento que ela tem uma possibilidade de acesso ao lar, por intermédio de mídia social, contatos, WhatsApp, mensagens, telefonemas. Onde que está a igreja para atender essas pessoas agora? Porque ao invés de repente ela se dedicar ao tempo de ir para um culto, onde naturalmente, dependendo do caso, 1 hora antes do culto já está tomando banho, se arrumando, pegando o trânsito e chegando no culto. Terminando o culto, mais 1 hora até conversar, bater papo e ir embora para casa. Ele ganhou esse tempo. Ele não está pegando o trânsito. Ele não está tendo que ter todo um preparo. Ele simplesmente liga a TV dele, ou o telefone, smartphone, e assiste uma live, participa, adora, celebra, recebe a palavra de Deus. Esse outro tempo, ele realmente sabiamente, como igreja, tem usado para a leitura da Bíblia, para contactar as pessoas que precisam, para agir como igreja. Essa indagação eu trago para nós como uma reflexão, porque se nós não avaliarmos isso nesse momento, poderá ser que quando acabar toda a pandemia, nós voltemos às mesmas práticas, apesar de eu ter uma clareza de que nada será como antes, muita coisa vai mudar. Tudo já mudou, o mundo é outro, né? Isso. Então, até abro um pouquinho mais aí de espaço para você entrar nesses assuntos, para a gente poder fazer essa discussão com quem está conosco aí, né? Tranquilo. Bispo, eu tenho uma... Vamos trocar uma ideia aqui legal? Uhum. Que o senhor
um privilégio para a gente poder tê-lo aqui hoje. Uhum. Eu venho acompanhando muitas lives desde o início, né? A gente despertou para isso e nos dá a oportunidade de poder ouvir várias linhas de pensamento que talvez a gente não ouvia muito. Uhum. E algumas coisas têm batido muito em tantas áreas, tem sido uma palavra só. A questão de que o que era a igreja e o que vai ser a igreja daqui para frente, não é? O que nós estávamos errando e qual a expectativa e qual a visão que as pessoas tinham a respeito da igreja. E nós temos um veneno no nosso meio da igreja, que é o tal do evangelho da prosperidade, que ele é bem difundido no nosso país, né? É o evangelho da moda, é aquele vem porque Deus vai te prosperar, vai te dar casa, vai te dar isso, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que você nunca vai ter enfermidade, você não vai ter problema, você vai ser rico. Você liga a televisão de madrugada, você está desesperado, aí tem um cara que morava debaixo da ponte hoje, mas ele foi para determinada igreja e deu uma oferta, e no outro dia ele virou um mega empresário, está num carro importado e ninguém sabe como. E aí se traz uma imagem de um Deus de coisas, que é diferente do Deus da Bíblia. E como que a gente vê isso, então, nesse tempo, que chega uma pandemia, que chega uma enfermidade como essa, e muitos cristãos começam até mesmo a perguntar, onde é que está Deus? Por que Deus permite todas essas coisas? Será que o cristão ele é imune aos problemas? Será que o cristão ele é imune às enfermidades, a uma pandemia como essa? Será que nós somos um povo totalmente isolado de tudo isso? Eu não quero aqui dizer que eu não creio que Deus cura, não quero aqui dizer que eu não creio que Deus prospera, que Deus abre portas, que Deus faz. Deus faz tudo isso, nós cremos e pregamos sobre isso e Deus faz. Mas a nossa pregação não é só essa, né? Nós estamos em um contexto, e eu gosto muito daquele texto que tem, até separei ele aqui, Mateus 6:21, vou tirar um pouco do contexto que está lá e trazer, que é, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também está o teu coração. O que nós realmente buscávamos na igreja? Aí a gente entra nessa questão que você estava falando, as pessoas, poxa, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho. Será que Deus deixou de ser resposta porque está acontecendo uma pandemia? Ou será que eu tenho certeza do que eu buscava na igreja? O que Deus representa para a minha vida? Aonde é que está o meu tesouro? Está nas coisas dessa vida? Ou meu tesouro está no reino? Ainda que venha enfermidade, ainda que eu perca tudo, eu tenho uma empresa, está tudo parado, pode ser que eu perca a minha empresa, eu não estou preocupado, porque a minha esperança está no meu Deus. Se tiver que acabar aqui hoje, eu sei para onde eu vou. Paulo ele diz, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, e pronto, e acabou. A gente tem que ter essa convicção. Como que você vê isso, essa pandemia, servindo, quem sabe, até mesmo como um professor para muita gente, de que a gente possa entender que as coisas não têm valor, o que tem valor são pessoas, e que o evangelho não é sobre coisas, é sobre pessoas também, sobre um relacionamento com Deus. Ótima colocação, Fabiano. E isso revela de fato o que a gente identificou, pelo menos na minha vivência, com essa situação. Uma necessidade da igreja ser impactada com esse contexto, para revisitar a sua postura, seus valores, e aí eu falo igreja, pessoas, né, para que as pessoas revisitem, né, a sua postura, entendam de fato onde é que estava o seu coração, porque é nítido alguns comportamentos onde o coração nunca esteve em Deus. Seguiu-se até mesmo uma certa religiosidade, pessoas habituais a estarem em cultos, a estarem no templo, né? Mas que no momento da situação se sentiram de tal forma desamparadas que o primeiro desespero foi, nossa, o pastor ainda não veio nos visitar, o pastor não está falando conosco. E aí você observa onde estava esta fé, qual é a base, de fato, que essa pessoa estava na igreja, ou qual é a base dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, porque também, de forma muito clara, em toda a Bíblia nós temos exemplos disso, mas lá em Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, ele disse de forma muito clara, não estejais inquietos com coisa alguma. Ora, se numa situação dessa, como igreja,
nós nos deixamos afligir a ponto de ficarmos inquietos, a ponto de, não estou dizendo, né, eu tenho sempre que citar isso, que nós não vamos tomar o cuidado. Lógico, vamos seguir todo o cuidado. A gente quer viver porque a gente tem muita coisa para fazer para Deus ainda. Isso, e exato, e seria totalmente até antibíblico se eu simplesmente ignorasse todos os cuidados de segurança, de máscara, de luva, de ficar em casa, todas essas questões, e simplesmente fosse para a rua e fizesse o que desse na cabeça. Isso seria uma inconsequência, isso não é Bíblia, né? A Bíblia nos fala de que em vão vigia o sentinela se o Senhor não estiver. Ora, lógico que precisa do sentinela, então não é porque Deus guarda que eu vou, não preciso pôr sentinela. Não, o sentinela tem que estar lá, mas a confiança está em Deus. Então vou usar máscara, vou me cuidar, vou me preservar, vou, né, ficar resguardado na quarentena, mas quem me guarda é Deus. Se eu não acreditar nisso, então eu estou inquieto. Se eu estou inquieto, que fé é essa? Porque em Filipenses diz, né, antes as vossas necessidades, as vossas petições, as vossas orações sejam em todas conhecidas diante de Deus por oração e súplica. Se eu não tenho numa situação dessa condição de confiar em Deus e levar minhas deficiências, minhas dificuldades em oração diante de Deus, que fé é essa? E aí o texto encerra nesse verso quando diz assim que com ação de graças. Então tudo que nós estivermos passando temos que levar diante de Deus, confiando. Ele é Deus, Ele é soberano. E em ações de graça. E o que eu mais ouvi nesses dias foi atos não de ações de graça. Não foram orações de gratidão dizendo, Deus, mesmo em meio à pandemia, eu posso te agradecer, porque de alguma forma o Senhor tem me suprido nas minhas necessidades. Porque o Senhor tem me guardado. O profeta Abacuque diz, né, ainda que a figueira não floresça, que falte mantimento, ainda que assim, o gado, né, olha, ainda assim eu glorificarei o Senhor, louvarei a Ele, me exultarei na bênção, na graça. Então, mesmo em pandemia, em meio à pandemia, eu creio que há uma igreja verdadeira que não cessou, que não parou, que não se abalou, que continua firme em oração, em palavra. Mas há uma boa parte, entre aspas, desse povo que se diz igreja, que estão tendo que revisitar, e aí eu vou dizer, se reinventar como cristão, porque a sua religiosidade foi exposta, né? A sua habitualidade de idas ao templo demonstrou que lhe faltava de fato o conhecimento de Cristo. Porque quem tem Cristo, e aí tem um material excelente de John Piper, eu acho que alguns aí já devem ter lido, né, sobre o coronavírus e Cristo. Tem um PDF, é excelente falando disso. Cristo é a rocha, se eu estou na rocha, não importa os vendavais, não importa as tempestades, eu tenho que confiar em quem é a minha rocha. Agora, se teve tanto desespero, então é porque de fato estava faltando muitos alicerces, ou muitos estarem alicerçados na rocha. Essa realidade, ela fica clara diante do quadro que nós estamos vivendo e do que nós colocamos aqui. A igreja tem um papel especial nesse momento. Nós, como igreja, devemos estar nos fortalecendo em toda a necessidade de uma ação social, uma necessidade de uma ação de atendimento psicológico, espiritual. O povo está numa situação, e eu entendo se nós vemos pessoas mais desesperadas no mundo, é isso mesmo. Porque tem gente no mundo já pensando numa catástrofe, pensando em fazer o seu bunker, né, para poder se esconder, comprar alimentos e sobreviver a essa situação. O mundo vive isso, mas a igreja não. A igreja deveria adotar uma postura, e aí estou falando da igreja, né, não denominação, exato, uma postura de que ela pudesse estender a mão, demonstrando a convicção plena do evangelho que se prega, do evangelho que se vive. Uma convicção que nesse instante, e aí talvez seja isso que essa situação trouxe a nós, a necessidade de revisitarmos, reinventarmos os valores da palavra, os princípios da palavra. Na verdade, Fabiano, um ponto que talvez aí agora é mera colocação minha, individual, o que eu percebi é que nós estamos vendo um tempo em que está faltando o verdadeiro poder, o verdadeiro dínamos. Pessoas estão vivendo confiados na palavra de Jesus,
mas esquecendo na promessa do Consolador enviado. Porque aquele que confia que há o Consolador presente nesses dias na sua vida, ele não tem por que ter esse desespero, não tem por que temer essa situação. Pelo contrário, ele deveria ser um canal de vida, de bênção, para aquele que está próximo dele. O poder do Espírito Santo, dínamos de Deus na nossa vida, ao meu ver, ficou evidenciado que está faltando em muitos hoje na igreja. E um dos propósitos que eu tenho buscado em Deus, e Deus tem inquietado isso, é que, dependente do momento ou do contexto que nós retornarmos, eu espero que a gente possa trazer a igreja para essa conscientização da necessidade de um poder do Espírito Santo sobre cada um. Se houver, de fato, a autoridade do Espírito na vida de cristãos que estão no templo, eles se comportarão diferente. Eles acreditarão no Deus que eles servem. Eles anunciarão a salvação, a alegria, a convicção de um Deus que é vivo, de um Deus que é inabalável, de um Deus que zela pela sua palavra. Não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça com a minha empresa, com o meu emprego, até mesmo que a minha família seja afetada, Deus continua sendo Deus. A falta do Espírito Santo na vida de muitos na igreja hoje tem feito a igreja se comportar como um mundo. Muitos querendo ser servidos, muitos que vinham para a igreja para serem servidos e agora viram que esse serviço não existe mais, é ele que tem que servir. E aí se viu desamparado, desestimulado. Eu até penso, eu vi um videozinho pelo WhatsApp esses dias, e eu fiquei sorrindo na simplicidade, mas na autenticidade daquela abordagem, em que uma criança dizia assim, eu acho que vocês já devem ter visto, ele dizia assim, nós estamos vivendo com um vírus muito inteligente. Ele é tão inteligente que a pessoa pode ir ao supermercado e não pega vírus. A pessoa pode pegar em dinheiro e não pega vírus. A pessoa pode ir na farmácia e não pega vírus. A pessoa pode ir para a fila da panificadora e não pega vírus. Mas a pessoa não pode ir para o trabalho, porque aí o vírus pega. Não pode ir para a escola, porque aí o vírus pega. Não pode ir para a igreja, porque aí o vírus pega. Ah, que vírus inteligente é esse? Então eu achei essa abordagem tão assim, tão esclarecedora, que na realidade, meu amigo, eu vou aqui abrir meu coração. Apesar de estarmos numa live, eu posso falar, vou falar francamente sobre isso. Eu vi pessoas que encontraram condições ou coragem de ir até o mercado fazer uma compra, mas não tiveram a coragem de, dessa compra, trazer uma cesta básica para atendermos os irmãos na igreja. Porque não tinha coragem de ir para a igreja, mas tinha coragem de ir ao mercado. Então, que coragem é essa? Ou que fé é essa? Que eu não consigo ajudar, que eu não consigo estender minha mão para o próximo. Então, trago aqui, né, essas questões para nós refletirmos. Que fé cristã, de fato, nós estamos vivendo? Que Cristo é esse que eu digo viver, que no momento de uma situação como essa, o meu cuidado é que me importa, o restante se vire. Né? E eu não creio num evangelho como esse. Eu creio num evangelho em que, ainda que haja algum risco, ainda que haja alguma questão que fuja ao meu controle, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar no Espírito Santo que me chamou, me vocacionou, me capacitou. O Espírito que me enche todo dia de manhã, porque apesar desses tempos de home office, eu não estou em home office, estou indo trabalhar todo dia. E eu entro no meu carro na mesma alegria, na mesma convicção, pego a estrada, chego no trabalho, atendo às necessidades ali com muita satisfação e volto para minha casa, seguindo todo o cuidado, máscara e tudo mais, mas eu volto convicto de que Deus está comigo. Amém. Há uma necessidade dessa convicção ser impregnada nos corações, sabe? Há uma necessidade das pessoas compreenderem de fato se realmente estão vivendo o Evangelho. Eu até queria compartilhar com você um outro texto que eu separei aqui, que eu achei... Pode, fique à vontade. Obrigado. A questão da pandemia, ela não deve ser ignorada. Segundo dados estatísticos, inclusive, essa tragédia, né, mundial, olha só, há uma estimativa nos Estados Unidos de que haverá de 100 mil a 240 mil mortes por conta do coronavírus. Já estão em 70, né? E a maior índice de mortes pela questão dos americanos foi para a Segunda Guerra, onde foram 291 mil mortos. Depois disso, vem a Guerra do Vietnã, foi 47 mil mortos, ou seja, os mortos pelo coronavírus nos Estados Unidos já superou a Guerra do Vietnã. Então, realmente, de fato,
é um número que se dá para assustar, se preocupar. E o índice de suicídio, isso foi interessante, pastor Bispo, porque eu estava apenas com uma informação local, específica a cidade em que nós atuamos com a igreja, o índice de suicídio nesse período deu uma reduzida, né? E eu pensei que isso fosse algo real. Não é. Mundialmente aumentou. Inclusive agora nessa época, a questão de suicídio, até com o pessoal em São Paulo, Polícia Militar, aumentou, né? As pessoas da área da saúde... Pode falar. Eu assumi os jovens agora na Bahia, e a gente começou a despertar para isso. Você sabe que o norte e o nordeste do país, eles têm um alto índice de abuso de crianças, abuso sexual de crianças de 0 a 19 anos, e de violência doméstica, os índices são muito mais altos aqui no norte e nordeste. E eu recebi uns dados de uma irmã da nossa igreja ontem, diz que o número de abuso sexual de crianças de 0 a 12 anos triplicou nesse período de pandemia. E a violência doméstica, os casos de violência doméstica já têm duplicado. Agora tem um agravante nisso, porque o agressor está em casa, não é? O malfeitor está dentro de casa, muitas vezes, e essa mãe, essa mulher, pela presença dele, muitas vezes ela é coagida a não denunciar. Então nós temos dois problemas: o aumento do número de casos e também a coibição de que haja denúncias. Então nós estamos programando aqui de fazer algo para despertar a nossa juventude, a conscientizar, a igreja ser ouvido, a denunciar até, de darmos acompanhamento tanto psicológico quanto jurídico, então a gente está formando grupos para todo o estado que a gente possa ser resposta. Eu acho que é muito dentro disso que você está falando aí. Acho que chega um momento... Jesus, ele veio numa época muito complicada. O Império Romano estava dominando o seu povo, judeus, era um alto índice de impostos, não era uma época de pandemia, mas era uma época muito complicada para os judeus. E ele foi resposta naquele tempo do seu povo. Exato. Então, nesse momento, a igreja, ela precisa ser resposta. Ela não pode ficar acovardada. Ela tem que ter todo o cuidado. Nós não dependemos do templo para ser igreja. O templo está fechado. Mas Deus não deixou de ser Deus e a igreja não deixou de ser igreja. Então a gente tem que buscar outras formas como essa que a gente está fazendo hoje. Eu não sei aí na rede de vocês, mas é um fechar que não é um fechar por completo, por exemplo. Lógico, nós estamos, né, entre aspas, impedidos de fazermos o culto no templo. Mas o nosso templo tem estado aberto de 9 às 15, todos os dias. Para quem quiser ir lá, lógico, as cadeiras estão separadas, 2 metros de distância, toda uma estratégia e logística para isso, álcool gel na porta, todo o cuidado que tem que se ter. Mas estão abertos os templos para quem quiser lá e ter um momento de oração, né? E o que eu observei é que o temor ou o medo tomou conta das pessoas que nem a isso, conseguiram realizar. Mas veja, eu respeito isso, eu entendo que cada um tem a sua individualidade, tem o seu receio. Mas eu fico questionando, e aí você colocou bem, cadê a atitude de igreja? Porque como você colocou, olha, numa situação dessa, como igreja, nós temos que nos posicionar. Então, se está tendo, sim, esses casos de maior ocorrência, violência doméstica, abusos, cadê a igreja cumprindo o seu papel? Ah, mas o que vai poder fazer? Tudo? Você é vizinho de uma pessoa como essa, se você percebe esses indícios, cadê a sua ação como igreja? Uma igreja que possa estar orando, indo lá, telefonando, falando com as pessoas, dando apoio, oferecendo um apoio psicológico, emocional, de ajuda, de dizer para o seu vizinho, conta comigo, olha, se você precisar de algo, me fala, estamos aqui juntos. Veja, isso é ser igreja, né? A igreja precisa se colocar no lugar do pecador que nessa situação que ela está passando, que está sendo agredida, que está sendo ofendida. A igreja tem que ter a sua posição nesse instante de pandemia, como eu diria, como os discípulos no início da igreja cristã, que eram levados para a arena para serem comidos por animais, numa total degradação do ser humano, e ainda assim não renunciavam fé. Aonde está essa igreja poderosa, firme, vibrante? Ela está presente neste mundo, mas há uma necessidade dela mostrar mais a sua cara,
há uma necessidade dessa igreja realmente se posicionar muito mais. Eu sei que por esse Brasil afora, muitos têm feito aquilo que é possível, muitos, e isso a gente pode louvar a Deus, mas existe uma grande parte que se restringiu a viver a sua própria vontade. E talvez é aí, Fabiano, que essa teologia da prosperidade, a teologia do ser servido, a teologia de que vem aqui que eu te dou o que você precisa, de mensagens antropocêntricas, de mensagens que afagavam o ego, de mensagens que anunciavam prosperidade acima de tudo. Nunca se houve tanta necessidade como nesses últimos dias, de uma necessidade de buscar o arrependimento em Deus, uma mudança de postura e uma autoridade do Espírito Santo sobre a vida de cada um. Amém. Que nós possamos compreender o que Deus está nos dando nesses últimos dias. E aí eu fico vibrando quando digo isso. Nós estamos vivendo um dos maiores sinais de que Deus é Deus. De maior oportunidade para uma igreja sair dessa situação em meio à pandemia, vibrante, demonstrando que ela é igreja, fazendo a diferença, para que o mundo saiba qual é a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem a Deus. Me desculpe, daqui a pouco eu vou começar a querer pregar aqui, mas tá bom demais. Não há como, Fabiano, a gente fugir. A gente falou em 40 minutos, já estamos em 36, acho que a gente vai estourar uma hora aí. Vamos lá, puxa mais um pouquinho aí você. Não, pode falando aí, tá tranquilo. Porque, estou no seu tempo. Né, de novo, né, a questão da igreja como nosso papel. Se eu tenho condição de fazer algo pelo meu vizinho, pelo meu amigo do prédio, pelo meu amigo de trabalho, e que eu sei que ele está numa situação, e eu não faço, com tudo que eu tenho hoje de tecnologia, eu não tenho telefone, eu não tenho mensagem, eu não tenho condição de gravar um vídeo e mandar para ele. Quer dizer, o que eu estou fazendo com tudo aquilo que Deus me deu de ferramentas para, numa situação dessa, eu oferecer uma palavra amiga, uma palavra de apoio, e eu digo mais, uma palavra cheia da autoridade do Espírito Santo. Nesses tempos, Fabiano, eu vivi algo que o meu coração se jubilou muito. Quando, em meio a uma aula com professores dos mais renomados, uma aula de 2 horas, o professor inicia a sua aula não falando da matéria. Inicia a sua aula não discutindo os temas propostos para aquele momento de aula. Ele inicia a sua aula fazendo uma oração em sua própria língua, em seu próprio idioma, por cada um dos alunos daquela sala. Eram mais de 50 alunos na sala. E ele cita o nome de cada um. Isso revela para mim com clareza o que é ser orientado pelo Espírito Santo. Ser orientado pelo Espírito Santo é amar quem está do seu lado. É orar, é interceder, é clamar por essa pessoa. Eu não quero aqui lançar o desafio, mas que se identifique aí quem assumiu um papel de orar pelos vizinhos do prédio. Quem assumiu um papel de resgatar os seus amigos, seus irmãos, com uma palavra encorajadora? Quem se dedicou um tempo a se colocar diante de um aparelho, de uma televisão, de uma live e dizer: ei, em meio à pandemia, há um Deus que está no comando. Em meio a essa situação, há um Senhor que comanda tudo. Então, cabe a nós essa reflexão, cabe a nós essa pergunta para de fato olhar: escuta, eu estou firmado em quê? Na rocha ou na areia? E aí já é John Piper quem diz, não é o Evangelho, né? Em todo o seu compêndio, de forma muito clara. E eu digo talvez isso, Fabiano, que talvez muitas pessoas não tenham vivido situações em que as coisas parecem sair dos nossos controles, do nosso controle. Eu digo isso porque houve determinados tempos na minha vida, situações em que eu vivi momentos que eu pensei: meu Deus, e hoje eu entendo porque Deus me permitiu passar por isso. Quando ainda com 28 anos de idade, eu creio que você já ouviu esse fato, e isso marcou muito a nossa vida, minha e da minha esposa. É identificada uma questão de câncer na vida dela, quando ela estava gestante de 3 meses da nossa filha, e aí o meu chão foi embora, as minhas convicções de um ex-seminarista também caíram por terra,
E eu me vi numa situação perguntando assim, Deus, o que me resta se isso de fato acontecer comigo? Perder minha esposa, perder minha filha, meu Deus, que vida cristã então é essa? Eu me vi numa situação como essa, mas eu entendi que Deus me permitiu aquela experiência, porque hoje, em meio à pandemia, eu lhe confesso com muita segurança, não importa o que vai acontecer, eu continuo me exaltando, me exultando e me alegrando no Deus da minha salvação. Não me importam as adversidades, eu não temerei o que pode ocorrer comigo, porque o meu futuro está em Deus. Amém. A minha alegria está nele. O meu me mover todos os dias está pelo Espírito. É Ele quem me movimenta, me impulsiona, me anima. Eu diria para você que tem hora que eu me acho até muito agitado. Aí eu peço ao Espírito Santo, acalma-me. Porque com o poder do Espírito essa agitação tende a ser constante. Mas oxalá que nesses dias Deus possa estar levantando uma igreja movimentada pelo dínamos, pelo poder do Espírito. E ministros que resgatem isso. Eu cheguei até a fazer uma conclusão, Fabiano, não sei se totalmente correta, mas se nós estivéssemos vivendo momentos da igreja primitiva, nós teríamos um outro contexto, um outro momento, de lives de oração pelas pessoas enfermas, de lives de intercessão pelas pessoas que estão precisando de amparo. Aonde, você colocou bem aí, né? Mas aonde estão mais jovens, mais homens e mulheres, chamados homens de Deus, mulheres de Deus, para fazerem este papel de diferença, para fazerem um papel de se prepararem para ajudar, cooperar, apoiar, amparar. Que cumpra de fato o Evangelho, que faça aquilo que realmente Cristo espera de cada um de nós. Eu gostaria até de encerrar assim, que o que me fez ter a confiança quando numa situação de saúde eu me vi aflito, foi quando o Senhor, de uma forma muito segura, usou uma pessoa para falar, me dizendo, por que você está tão aflito assim? Né? A esse momento eu digo a quem estiver nos ouvindo hoje, por que em algum momento você se deixou ficar tão aflito assim? Por que você se deixou ser assombrado pela realidade, não do vírus do corona, mas do vírus do medo? Por que você se deixou ser contaminado pelo medo? Em nome de Jesus, a todos que estão nessa live, acreditem, Deus é o Senhor. É o Senhor da sua vida, é o Senhor da minha vida. É o Senhor dos céus, é o Senhor do universo. E se Ele é Senhor, nem o coronavírus está fugindo ao poder das suas mãos. Se nós confiarmos nisso, a nossa atitude de fé e de vence qualquer desesperança, nos traz a esperança, porque a esperança é aquilo que nos fala de algo do presente para o futuro. Ora, se eu tenho esperança, eu estou no momento do presente, em meio à pandemia, acreditando que por mais que venham dificuldades, o futuro pertence a Deus. E o futuro de Deus para a minha vida, para a sua vida, para quem está nos ouvindo, é um futuro de vitória. Deus não escreve histórias de derrota ou de ruínas. Deus escreve histórias de vitória. E a vitória maior está em Cristo Jesus. Amém? Acho que eu falei muito. Não, você falou foi muito bem. Como sempre, né? Não, que isso. Mas é isso mesmo. Hoje a gente tem um desafio. Isso você colocou bem a questão do vírus do medo. Talvez ele é pior do que o próprio vírus do coronavírus. Uhum. Tem até um estudo científico que diz que esse medo, quando ele vai entrando no consciente, no ser humano, ele começa a provocar doenças, o sistema imunológico da pessoa cai, e é justamente aí que o vírus entra. Isso. Eu tive a rica alegria, eu digo alegria rica porque foi Deus que me proporcionou, de trabalhar durante alguns anos numa instituição hospitalar. Foram 7 anos trabalhando lá. E vi cada situação muito assim, intrigante, instigante e autêntica. De pessoas com um quadro mais, como diria, sem esperança alguma, entrando numa UTI, mas ainda em sã consciência,
e eu ouvi dessa pessoa dizendo assim, eu vou sair, e com uma alegria. Enquanto outros com um quadro até um pouquinho melhor do que esse, entravam assim, oh meu Deus, eu não tenho fé, eu acho que eu não vou conseguir sair dessa. E de fato não saía. Porque a esperança remove o medo, nos traz alegria. E temos, né, algumas provas científicas de que isso muda toda a história. E quando a gente olha, e aí eu tenho que ir um pouquinho lá para Tessalonicenses, que nos fala mais do porvir, lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10, eu quero ler aqui, diz assim, ó, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Entende? Então é completa a palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Aquele que espera em Deus, que está em Cristo Jesus, ele tem a sua responsabilidade de confiar em Deus. Ele tem que acreditar no Deus que ele vive, no Deus que ele serve. Isso tem que ser expresso nas suas palavras, na sua atitude, na sua postura. Se em algum momento eu tenho dúvidas do Deus que eu estou vivendo, então me perdoem a franqueza. Pare de servir este Deus, porque isso não é Deus. O Deus verdadeiro nos dá convicção, nos dá esperança, nos dá alegria, nos dá paz, nos dá vitória. E ainda que tudo isso, no final, resulte em encerrar a minha jornada nesta terra, a minha esperança maior está no futuro, no porvir. Lá eu estarei com Ele. Amém? Amém. Acho que tem um texto de Hebreus 6,19, eu estava preparando aqui um podcast. Sim. Diz assim, temos essa esperança como âncora na alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Ou seja, só a parte da esperança. Temos essa esperança como âncora da alma. Uhum. O texto está dizendo que, para que serve uma âncora? Ela é jogada lá no fundo do mar, ela encontra uma rocha, aí a gente vai para o John Piper, né? Segura uma rocha firme. Isso. O barquinho pode estar sofrendo tempestade, pode estar batendo onda, mas a esperança está lá. É aquela questão, eu sei em quem eu tenho crido. Isto. Então, muitas vezes, o que acontece é um pensamento que eu tenho. Eu creio que muita gente foi mal evangelizada. Eu estou com isso dentro de mim esse tempo. Podemos dizer mal discipulada? Porque eu também tenho tido o pensamento assim. Muitas pessoas se converteram, vieram à igreja, iniciaram uma vida cristã, mas não se submeteram a um discipulado. E quando eu digo submeter, é submeter mesmo. Não é porque, não tinha ninguém que quisesse me discipular. Não é bem assim. Né? Porque quando a gente deseja, a gente vai atrás. Quando a gente quer aprender, a gente procura um mentor. Quando a gente quer se dedicar a algo que nós entendemos a importância para a nossa vida, nós buscamos o conhecimento, buscamos a autoridade. Meu primeiro pastor entrou aí. Um abraço, Bispo Gilmar. Aí você tem que colar, rapaz. É isso aí, ó. Você cola naquele que você quer aprender e buscar uma vida vitoriosa. Então, tem muitos que talvez nos últimos dias tenha faltado esse processo de discipulado, de vida na vida, onde a pessoa possa transmitir a vida, e mais ainda, um processo discipulado onde compreendesse, e aí eu sempre volto nesse ponto porque isso está me martelando. Nós precisamos resgatar toda a autonomia e autoridade que Jesus Cristo instituiu pelo Espírito na igreja. Nós precisamos resgatar isso. Eu não estou falando aqui, né, de movimentos de cultos, de pular, sapatear, não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo de autoridade mesmo do Espírito, da pessoa poder chegar diante do altar de Deus, se derramar diante de Deus, se declarar diante dele, conhecendo a importância da Bíblia, conhecendo a importância dos princípios da palavra. Porque em 1 Pedro, capítulo 1, verso 24, diz assim que a erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A minha palavra, a sua palavra pode ser como uma erva, ela vai secar. Ou como uma flor, ela pode cair. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se a nossa fé estiver fundamentada na palavra, meu irmão, como viver uma vida de medo? Como viver uma situação em que eu me desespero? Não estou dizendo que a gente não possa sentir em alguns momentos, algumas questões de aflições, mas elas não podem superar a essência da minha fé. O medo, até certo ponto, ele é bom.
Sim, É positivo. igual a dor no corpo humano. A dor, ela Uhum. te indica que tem um problema. O medo, ele te dá Isso. limites. Uhum. Limites que alguns você sabe que precisa respeitar Uhum. e outros limites que você sabe que precisa transpor. Né? E Isso. pela fé você vai passar. Então você tem Uhum. que dividir. O que a gente não pode ter é o pânico. Que a Isso. nossa esperança está em Deus. Quando eu Uhum. falo que as pessoas foram mal evangelizadas, é nesse aspecto de crer que foi muito divulgado um evangelho de coisas. Uhum. Um Uhum. Deus que apenas cura, um Deus que apenas prospera, um Deus que apenas traz coisas. E qual a esperança desse povo se agora eles estão perdendo as coisas? Uhum. Se agora elas estão arriscadas a perder aquele carro que elas creem que foram para a igreja e conquistaram o carro, mas agora a prestação está atrasada. Ah, A casa que foi financiada e agora não tem mais condição porque o emprego perdeu. Aonde é que está esse Deus que uhum. apresentaram e que agora deixou de existir esse Deus? Uhum. E que, na Porque a verdade, Fabiano, esperança das pessoas está em um Deus que faz algo por elas. isso. E quando eu falo o evangelho errado é isso, porque nós cremos em um Deus que acima das coisas ele é Deus. Uhum. Ainda que estejam boas ou más, ele continua sendo Deus. E a nossa esperança, Paulo tem um texto, eu não vou me recordar o capítulo aqui, é 2 Coríntios 11, se eu não me engano, e diz: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Exato. Então essa pandemia ela vem para trazer uma consciência para a igreja, eu creio, de Uhum. onde está o nosso coração, que tipo de evangelho nós temos Exato. vivido, que tipo de Exato. Deus nós temos buscado, aonde é que está o nosso Uhum. coração realmente. Tem um hino que diz: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. A gente tem que começar a viver Uhum. isso. Uhum. Eu te Exato. cortei, perdão. Não, não, não. É sobre isso mesmo que eu estava aqui te ouvindo e compreendendo, né? Que Deus não tem para nós uma vida de medo, dominada pelo medo, né? Mas é uma vida de poder, uma vida de domínio, uma vida de autoridade. Agora, lógico, as pessoas transformaram ou desviaram ou apostaram esse poder e esse domínio sobre coisas. E aí embasaram toda a sua fé dizendo que Deus é esse que não me dá o que eu preciso, que Deus é esse que quando eu peço, ele não me atende. E viveu-se isso, e agora em meio à pandemia falou: meu Deus, até tudo aquilo que eu já tinha, eu estou perdendo. Ora, como assim? O que você mais tem de precioso na sua vida é a salvação em Cristo Jesus. E isso não está É sendo isso. tirado. Se isso não está sendo tirado, se levante todo dia e glorifique a Deus. Levante a sua mão para cima, para o alto e dê glória a Deus. Pegue esses tempos que antes você não tinha para ler Bíblia, para orar, para interceder. Seja um canal de Deus. Seja bênção na vida das pessoas. Mude o contexto da sua comunidade. Mas não, tem pessoas que estão, de fato, preocupadas com aquilo que vão perder. Eu não tiro aqui, Fabiano, a necessidade certa de uma questão providencial, onde você então sabe, e isso não é mistério para ninguém, que o que nós estamos vivendo hoje fará com que nós vivamos algum tempo em uma situação totalmente atípica daquela que vínhamos, em sentido econômico, né? Há uma necessidade de hoje eu ser uma pessoa que providencialmente me prepare em termos de recursos, porque se antes da pandemia eu vivia um contexto econômico que me permitia, aos finais de semana, poder sair com a família para almoçar fora ou para jantar fora, meu amigo, já coloque no seu caderninho, providência humana. Assim que voltar da pandemia, não será possível as saidinhas até que, de fato, toda a minha recomposição econômica aconteça. Até Exato. isso faz parte de uma questão humana, não tem nada a ver com Deus. Isso é meu, eu preciso fazer Exato, isso. exato. Eu preciso me preparar, preciso fazer conta, preciso sentar com a família e falar: família, olha, impactou isso. Eu tenho uma fonte de renda, Fabiano, que ela foi impactada numa dessas entradas em mais de 50%. Reduziu. Olha, o que eu vou fazer? Vou me descabelar? Vou sair jogando a roupa fora? Ah, meu Deus, o mundo acabou. Ué, peraí, que Deus que é isso que eu sirvo? Se até hoje, quando eu fiquei 6 meses, eu conto isso como testemunha para a glória de Deus, não é para mim. Eu fiquei 6 meses desempregado, sem sentir falta de nada em casa. Até prestação de colégio de menino, Deus me deu condições de honrar. Recebendo uma oferta aqui, fazendo uma atividade ali, e Deus me honrou. Eu tenho certeza que após a pandemia,
Independente da situação econômica que eu esteja passando hoje, Deus não me deixará passar fome. Eu creio nisso. Se eu creio, eu viverei isso. Essa é a base da fé. Para isso, tem uma questão que é humana. O que eu tenho que fazer? Me preparo hoje. Exato. Já sento, faço anotação no caderninho, digo aquilo que dá, aquilo que não dá, reduzo, me preparo, aviso todo mundo, mudo a vida e coloco em evidência. O mais importante é Deus. E em Deus, a minha família, os meus amigos, meus relacionamentos, a minha casa, tudo está firmado numa única coisa que é a rocha, que é Cristo Jesus. O restante vai ser consequência. Carro, casa, emprego é consequência. Se eu colocar isso em primeiro lugar, toda a minha fé não fará sentido. É isso que a gente tem que ver hoje. Né? Verdade. É exatamente isso. Eu não estou dizendo aqui, a gente não está afirmando que Deus não cura, que Deus não prospera, que Deus não pode abençoar com o carro, com a casa. Agora é a questão da prioridade, né? Isso. A salvação é a prioridade. Deus é a prioridade. Deixa eu trazer mais um texto. Acho que a gente tem 4 minutinhos. Então tá, último para a gente fechar. Romanos 8,18. Romanos 8,18 diz tudo. É assim. Eu estou absolutamente convencido. Olha como eu tinha forte, separado né? esse texto. Então de Deus. Olha aí. Pode ir. Eita Deus. Eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente, do agora, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É Deus falando hoje. Minha reflexão final aqui, que o Espírito Santo coloque aí no seu coração agora que está nessa live, sabendo que o sofrimento que está passando agora no presente não se compara à glória do futuro. Ei, o futuro aqui não se refere apenas ao futuro da eternidade, se refere ao futuro do amanhã. A glória de Deus em nós a ser revelada neste mundo ainda. Há uma glória que Deus quer revelar ao mundo por nosso intermédio. E essa glória não se compara com o sofrimento do presente. Então, mesmo em meio ao sofrimento, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Amém? Essa é a palavra. Eu quero fazer um apelo. A gente tem que crer. Eu aceito. Amém. Estamos juntos. Prontidão. Já tem uma alma mais... Meu apelo, Fabiano, assim, com muita tranquilidade nessa live, aos nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo, né? Eu gostaria de pedir que cada um de nós pudéssemos viver esses dias entendendo a necessidade muito mais clara de vivermos a autoridade que o Espírito Santo tem em nós. Há uma necessidade de trazermos isso à igreja, de resgatarmos isso aos nossos irmãos, de resgatarmos, né, como você colocou bem, as pessoas que de repente nem sequer foram discipuladas, simplesmente aceitaram um evangelho de coisas e não entenderam que o evangelho... O pessoal está pedindo para abrir outra live. Parte 2. E nem sequer foi um evangelho que, na verdade, Cristo nunca falou de coisas, falou de pessoas. Né? Ele nunca morreu pelo templo de Jerusalém, mas por aqueles que precisavam de um resgate. Que nós possamos entender que o Espírito Santo quer nos dar para isso. Né? O evangelho não do eu. Quando a gente entende que o evangelho não é para mim, mas é o nós. Deus sempre falou, façamos. Eu ouvi uma frase interessante esses dias para trás, que diz que quando Satanás pensou no eu, lá nos céus, ele deixou de estar naquele meio, deixou de fazer parte daquilo, porque lá é sempre o façamos, é sempre o nós. A igreja também ela se refere à comunidade. Então não adianta eu estar trancado dentro da minha casa, como você bem falou na live, trancado na minha casa pensando no eu, na minha proteção, enquanto o meu irmão está passando necessidade, está passando fome. Eu preciso ser igreja, e ser igreja é o nós. A gente tem 45 segundos. Então só quer abrir outra? Bom, vamos lá. A gente encerra essa, abre outra e despede do pessoal. Deixa eu só encerrar aqui rapidinho, ó. Como você colocou. Acho que vai cair. Se cair, você liga de novo. Tá. A gente vai voltar, tá, pessoal? Vocês voltam. Isso, como você colocou bem, olha só. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, foi justamente tentação por coisas. Pão para comer, subindo ao pináculo do templo, oferecendo todo o poder, oferecendo à majestade o reino,
oferecendo coisas para Jesus. E Jesus responde, nada disso. É a vontade do Pai que eu estou aqui para fazer. Que esse seja o nosso compromisso, não são coisas. Opa! Parte 2. Conversa muito boa, a gente vai só entrar para encerrar. Carol já entrou, o pessoal vai entrando, a gente só vai aqui encerrar, esperar o Vangivaldo entrar aqui para a gente estar... Conversa boa, né, rapaz? Conversa proveitosa, abrindo a nossa cabeça. A gente vai só fazer um encerramentozinho com vocês, orar com vocês. Obrigado a todo mundo que está acompanhando, Rúbia, Kélia, um abraço, Kélia. Acho que o Vangivaldo entrou aqui. Live parte 2. Esperar o pessoal ir entrando mais. Tio Abrão, lá da igreja do Vangivaldo, um abraço aí com a gente desde o início. O Vangivaldo está aqui, já vou dividir tela. E a gente vai... Não vou abusar muito do Vangivaldo, ele tem as coisas, os afazeres dele. Opa, voltamos. Mas a gente faz um tempinho aqui só para encerrar, concluir os pensamentos e pedir que ele ore por nós, né, nos abençoar, uma palavra tão abençoada para esse dia de hoje. Tá bem. Só para concluir então, Fabiano, que eu estava falando lá de novo, voltando agora. Vamos dar só um tempinho, Bispo, para o pessoal chegando, que aí vai chegando a notificação e a gente vai voltando aí, né? Sintonizando. Pois é, mas esse assunto mesmo da diversidade, né, deveria ser algo que o cristão já deveria viver melhor com isso, né? Deveria ser algo que o cristão tivesse a consciência de que todos nós passamos por adversidades. E o que faz toda a diferença não é o tipo da adversidade, mas a reação do cristão a essa adversidade. Como nós passamos por ela. Isso. Como cada um reage à sua situação de adversidade é que faz o resultado diferente. Porque tem gente que diz assim, como que você consegue suportar, ou você superou isso, superou aquilo. Meu querido, isso é uma experiência individual. Mas é muito claro que conforme você se comporta numa situação de adversidade, é que vai ditar o seu futuro. E eu não posso, né, Fabiano, não encarar a minha responsabilidade e ficar encontrando desculpas. Há um exemplo, né, talvez não seja muito próximo a isso, mas de um homem segundo o coração de Deus. E quando ele foi confrontado, lógico que sabiamente, na adversidade que ele estava vivendo, ele não tomou atitude como de muitos hoje, né? A situação que ele viveu naquele instante em que o profeta Natan chega para ele e fala, olha, tem uma pessoa com uma ovelhinha, o outro tem todo um monte de ovelhas, e aí ele vem e pega daquele único que tem uma ovelhinha, ou seja, todo um contexto para fazer ele entender a situação, que aí o julgamento, né, para os outros é fácil julgar, né? Julgar o outro é fácil, aí que esse homem morra, que esse homem perca tudo que ele tem, né? E aí o profeta diz, é você esse homem. É você, cara. E aí a postura de Davi nessa hora é que talvez esteja faltando para muitos hoje. Porque a postura de Davi não foi dizer, que culpa que eu tenho se aquela mulher ficava lá tomando banho na minha frente, quase despida? Que culpa que eu tenho se de repente ela era muito bela? Não foi nada disso que ele fez. Na hora que a palavra veio para ele entendeu aquela situação, ele assumiu a responsabilidade do que ele tinha feito e entrou realmente no arrependimento, com sacos de cinza, se arrependendo e pedindo a Deus, encarando Deus na sua responsabilidade. Nós não podemos nos esconder em meio à pandemia para fugirmos da responsabilidade que Deus deu para nós como igreja. É para nós. Se nós confiamos de fato em Deus, que nós possamos viver essa confiança. Que nós pratiquemos esta confiança. Que nós assumamos esta responsabilidade, a responsabilidade de amparar os irmãos que virão
e irão passar por crises agora, não é do pastor, não é do bispo, é da igreja, é de todos. Exato. Se eu tenho condição de ir no mercado, como eu contei, né, não pega vírus no mercado. Se eu tenho condição de ir no mercado para fazer a minha compra do mês, para eu não passar necessidade, eu também não tenho condição de comprar um saco de arroz para levar para a igreja, para doar para uma família carente? Eu não tenho condições de fazer isso? Não, pastor, eu tenho um receio que isso possa me contaminar. Tá bom, então no mercado mesmo, quando você comprar uma cesta de alimento, diga no mercado, eu quero que faça entrega lá na igreja, nesse endereço, porque as pessoas estão precisando para ir lá buscar. Cadê esse papel da igreja que vai além da questão espiritual, uma questão social? Cadê essa responsabilidade que é minha, é sua, é de todos nós que nos chamamos cristãos? Não é uma responsabilidade de um líder, ou de um gestor, ou de uma denominação X ou Y. É um compromisso de cada indivíduo. É o nós, né? Eu creio que essa situação vai nos fazer compreender muito mais do que nós podemos e precisamos fazer em função do evangelho que nós anunciamos. Com certeza. Eu acho que ela serve para recolocar as coisas. No início, até a primeira live que a gente fez, a gente falou sobre o Vale de Ossos Secos. O profeta, ele vai no meio do caos, no meio do vale. Ele é a voz profética para o caos. A igreja, no meio dessa pandemia, ela precisa ser a voz profética. E aqueles ossos começaram a voltar para o seu lugar. Começaram a encaixar, eles estavam fora de posição, eles estavam fora de lugar. E uma coisa interessante que eu vi esses dias alguém falando sobre é que cada osso, ele encaixa em um osso diferente, não é em um osso igual. Ele precisa encaixar em um osso diferente, porque o lugar dele é ali, a igreja é isso. A gente é tudo diferente, mas faz parte do corpo. Então, nesse tempo, como a gente estava falando, somente você falou, a igreja ela precisa ter a voz profética no meio dessa calamidade. Só que eu acho que essa calamidade ela vai recolocar a igreja, o verdadeiro sentido de ser igreja, o verdadeiro sentido de ser cristão. Eu acho que a gente vai ter uma nova realidade. O mundo já mudou, a realidade do mundo é outra. A gente está trancado dentro de casa, mas quando tudo voltar, vou dizer voltar ao normal, que normal nunca vai voltar, né, como antes. Mas quando a gente voltar para essa nova realidade, é um outro mundo. E a igreja ela precisa atentar de voltar para o que é verdadeiro, voltar para o seu devido local, porque dentro de tudo isso tem uma mensagem aí. Jesus está voltando. Né? Isso é muito claro, é evidente. Jesus está voltando e preparando a igreja para subir. Eu pregava sobre isso das nossas lives, né? No domingo, lá na igreja, dizendo que, olha, eu posso dizer isso, que na minha época de iniciozinho de fé, quando ainda no seminário, aprendendo palavra, aprendendo homilia, aprendendo hermenêutica, eu jamais imaginava que eu chegaria em um momento que eu pudesse viver de maneira tão clara, os sinais da vinda de Jesus. Eu me recordo que ainda jovem, uma vez pregando numa igreja do interior, onde tinha uma pessoa lá que eu me interessava e tal, eu cheguei a dizer assim, no meio da mensagem, se eu não casar logo, pode ser que Jesus volte e eu nem me case. Que pressão! Isso provocou um riso geral, uma comoção geral na igreja. Foi engraçado, mas dada a urgência que eu entendia, e que eu entendo, da volta de Jesus. E aí esses dias eu estava dizendo, irmãos, eu estou vivendo o que eu pregava há 15, 20 anos, 30 anos atrás. Eu estou vivendo os dias em que é inegável os sinais da vinda de Cristo. Talvez muitos, Fabiano, passaram desapercebidos dos sinais, porque se limitam a olhar para os sinais do seu contexto. Mas havia terremotos, tempestades, destruições, enfermidades, mostrando a natureza, demonstrando a volta de Cristo. Mas estavam distantes disso, não era o seu dia a dia. Agora que chegou uma ação que envolveu todo o planeta Terra e atacou a sua realidade, o seu mundinho, a sua vida, aí então se assustou. Mas eu gostaria de dizer que o susto não seja um susto para medo, mas seja um susto para exultar e alegrar. Jesus está voltando.
A esperança da igreja é essa. Eu vi um sinal claro disso, é interessante, pessoas preocupadas, né? Pastor, eu preciso me acertar com Deus, eu preciso me ajustar. E precisa mesmo, meu irmão, precisa. Corre que ainda dá tempo. Os sinais estão tão claros que ou você faz algo agora, ou você pode correr o risco de ficar sabendo de uma multidão que sumiu. E aí vai ser tarde demais. Que a gente possa concluir dessa live essa necessidade de revisitar nossos valores, nossa postura e a importância maior da vida. A importância maior da vida é servir a Jesus. É servir a um Deus que nos dá a esperança de um futuro seguro, de um futuro proveitoso, de um futuro de vitória. Vitória não somente das coisas materiais, mas vitória nas coisas espirituais. Amém? Amém. Ô bispo, prazer imenso estar com o senhor aqui. Quero agradecer. O senhor tem mais, acho que a gente cortou no início, mas acabou falando, né? Completando a outra live. É isso. Quero falar com o pessoal, essa live ela vai estar no YouTube. Você pode procurar lá, YouTube Fabiano Alvarenga. E aí você vai achar. Amanhã essa live já vai estar lá no YouTube. A gente está postando algumas lives lá. E no mais, que Deus possa abençoar todos vocês. Vou pedir o bispo Vangivaldo que ore por nós. Amém. Uma palavra de oração por nós. Siga o bispo Vangivaldo, vai lá em cima, clica lá. Siga no Instagram. Para você não perder mais as lives dele quando ele fizer. Seguir, um homem abençoado. Obrigado, Fabiano. Eu me lembro, quando você veio pregar aqui em feira, você pregou sobre Sansão, rapaz. Foi. E que mensagem. Todas as mensagens que a gente escuta suas são fantásticas. Amém. Acho que eu lembro, sim, daquele fato dele ter ficado cego só no redemoinho. Só rodando no mesmo lugar. Palhaço. Roda E a gente tem, de lá para cá, tentado combinar algumas. Agora, né, ia ter uma data que o senhor ia estar aqui com a gente, mas com tudo isso parou tudo, né? Não, mas foi bom que agora nós tivemos esse momento, né? De qualquer forma veio, né? Mas espero que não só pela live, mas daqui a algum tempo a gente possa estar junto aqui de novo. Você, a Kélia, um abraço, toda a família, seus filhos, na igreja, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês aí. Tá bem, obrigado. Vamos orar então? Eu queria até, nesse momento de oração, deixar, né, essa mensagem clara aos nossos participantes da live. Se você puder, agora, nesse momento de oração, mesmo com o seu telefone ligado, você assistindo, mas eu gostaria de pedir que você pudesse fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e, de fato, se entregar agora de uma maneira mais ampla a Deus. Sabendo que a live nada mais é do que um canal que Deus está nos dando para revisitarmos realmente nossa postura e, acima de tudo, assumirmos nosso compromisso com Cristo. Por isso, eu quero te convidar agora, com os teus olhos fechados, curva a sua cabeça e acompanhe-me nessa oração. Pai, em nome de Jesus, todos que estamos reunidos nesse instante, nesta live, confiamos que o poder está em tuas mãos, que o Senhor é soberano e esteve e está todos os momentos no comando de todas as coisas. O que nós pedimos a Ti agora, Senhor, é que o Teu Espírito nos fortaleça em meio às dificuldades. É que Teu Espírito nos faça ver, Senhor, que em meio a tudo isso que tem acontecido com cada um de nós, no final resultará em uma glória ao Teu nome. Muitos que até então sequer queriam ouvir falar de Deus estão retornando e entendendo que a importância maior da vida não são os seus bens, não são as suas posses. Isso não lhes garante nada. Mas nesta hora, Senhor, nesta live, nós pedimos Espírito Santo, domina nossos corações. Enche, Senhor, com a Tua autoridade, o lar de
todos esses que estão agora conectados conosco. Atinge esses corações, Senhor. De maneira especial, ó Espírito, nós te pedimos, enche com o teu poder, com a tua graça, com a tua autoridade. Retira toda enfermidade. Retira todo laço, Senhor, que possa ter sido lançado de desesperança e traga a paz, a alegria e o amor na vida de cada um dos nossos irmãos nessa hora. Visita os lares. Visita aqueles que estão enfermos, Senhor, nesta hora. Traz paz e alegria e a viva esperança de que em Cristo, Senhor, nós venceremos todas as dificuldades. Assim nós cremos, assim nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridão. Deus Amém, abençoe, bispo. queridão. Um abraço, muito bom estar contigo, Deus com todos abençoe. aqueles que estiveram conosco aí, nesses 2 momentos, né? Amém. Falamos Obrigado, demais. pessoal. A live vai estar disponível no Stories, né, por 24 horas. E depois no canal do YouTube, quem quiser assistir, assista lá, foi bom. Que Deus abençoe a todos. Abraço, Edivaldo, Amém. abraço em todos Paz, vocês. paz, queridão. A paz. Deus abençoe.